Boas tardes a todos. Enfim, apresentando-me aqui para quem me possa não conhecer, meu nome é Frederico Águas e cabe-me a mim hoje moderar a 12ª sessão já do Seminário Permanente de Investigação do SICS Nova. Trata-se, neste caso, da 6ª e última sessão do segundo ciclo de seminários, de um total de 6 ciclos agendados, desde já, que se prolongarão até ao verão e que contam com a participação sucessiva de membros dos 6 grupos de investigação do SICS Nova. Na sessão de hoje tenho o gratíssimo prazer de poder contar com o Bruno Dionísio, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora e é investigador integrado do SICS Nova também, onde desenvolve as suas atividades de pesquisa no âmbito do Grupo de Investigação, Educação, Conhecimento e Cultura. E como, enfim, boa parte dos presentes, se não todos saberão, o Bruno é doutorado em Sociologia pela Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, peço desculpa, e tem focado a sua investigação em tópicos relacionados com justiça escolar, controvérsias públicas, vulnerabilidades e dispositivos de cuidados na área da intervenção social escolar, e a apresentação que traz aqui hoje enquadra-se justamente nesta linha de pesquisa com o evocativo título Justiça, Compaixão, Cólera e Ressentimento, os dissabores da inclusão escolar. Tal como o Bruno teve a amabilidade de nos transmitir, peço desculpa, de nos transmitir antecipadamente, a sua apresentação baseia-se no seu projeto de pós-doutoramento, intitulado Do Íntimo ao Público, a vulnerabilidade intervencionada, que visa estudar justamente como uma escola governa a vulnerabilidade social, a conversão de problemas íntimos em problemas públicos e de problemas públicos em problemas íntimos, reversamente também, e enfim os dilemas éticos e morais que os profissionais enfrentam nas suas rotinas de intervenção em situações e territórios sensíveis no âmbito da educação. Sem mais demoras, passava então a palavra ao Bruno, não sem antes lembrar que quem quiser participar ou intervir no final pode inscrever-se pelo chat à medida que o Bruno estiver a falar. Bruno, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade e pela tua apresentação, desde já. Muito obrigado, Frederico. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje a participar neste ciclo de seminários do SICS Nova. Tal como justamente o Frederico referiu, esta minha apresentação e consequente debate resulta sobretudo do meu trabalho de pós-doutoramento, que é um trabalho ainda inacabado, e portanto, nesse trabalho, o objetivo principal foi o de explorar as metamorfoses da inclusão escolar, desde o ponto de vista das políticas e dos dispositivos de inclusão propriamente ditos, até às rotinas escolares onde se fabrica a inclusão. E essa segunda entrada pelas rotinas da inclusão foi a entrada que me permitiu justamente talvez uma maior originalidade no projeto, na medida em que por esse caminho eu consegui ir desvendando os bastidores da inclusão escolar e facetas da intervenção social escolar que nem sempre estão visíveis no modo como tanto as políticas de inclusão são confeccionadas, como os próprios dispositivos se apresentam formalmente do ponto de vista público. O título que atribuí a esta sessão de seminário é justamente um título que procura percorrer 4 figuras que fui identificando a partir do trabalho de campo, figuras da inclusão que vão desde a justiça até à figura do ressentimento. Este trabalho é um trabalho que, do ponto de vista metodológico, eu iniciei através das escolas que estão integradas nos chamados TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, embora num segundo momento não me tenha restringido apenas às escolas TAPE e alarguei o campo de observação para escolas que não estão
integradas nesse programa de intervenção prioritária. Com base numa metodologia tipicamente qualitativa, eu fui traçando um roteiro em que procurei compor várias técnicas de produção de dados, desde as entrevistas com grupos focais que incluíam professores, naturalmente, educadores, mas também outros profissionais da intervenção e, para além dessas entrevistas com grupos focais, também entrevistas individuais com cada uma dessas categorias de atores ou de protagonistas da intervenção. E, ao mesmo tempo, fui desenvolvendo um trabalho de recolha de testemunhos e de relatos dos professores, muito numa lógica ou numa tentativa de criar uma espécie de etnografia colaborativa, em que os próprios profissionais colaboravam com a minha pesquisa, coproduzindo o próprio diário de campo. E, portanto, como referi, estas quatro figuras que aqui aparecem no título serão as figuras que eu procurarei descrever de uma forma muito sintética nesta minha exposição inicial, partindo-as em 4 atos, digamos assim. E o primeiro ato é justamente o da justiça. Começando por este primeiro ato da justiça, de facto, a questão da inclusão escolar, enquadrada nesta lógica de promoção da justiça escolar, da justiça social, tem vindo a sofrer um conjunto de metamorfoses, sobretudo nas últimas 2 décadas, enfim, e dentro dessas metamorfoses eu destacaria 3 aspectos que são essenciais. O primeiro aspecto é o modo como, nos últimos anos, o conceito de vulnerabilidade se tornou um conceito e uma categoria de ação cada vez mais totalizante nas políticas públicas de educação e, para além das políticas educativas, de outras políticas sociais, ao ponto de a própria historiadora Axelle Brodier-Dolinot ter feito esta pesquisa que se encontra aqui materializada neste gráfico, em que ela registou o número de ocorrências do termo vulnerabilidade no Google entre 1970 e 2014, e portanto podemos constatar que é de facto a partir da viragem para o século XXI que há uma explosão da apropriação do conceito de vulnerabilidade, que começa a tornar-se um conceito predominante academicamente e que vai progressivamente sendo colonizado por próprias políticas públicas e o modo como são fabricadas e concebidas. Esta noção de vulnerabilidade alarga naturalmente o campo de atuação da intervenção social, quer dizer, a partir do momento em que os vulneráveis e a concepção de situações vulneráveis, territórios vulneráveis, populações vulneráveis, se vai alargando, também os campos de atuação da escola e da intervenção social da escola se vão eles expandindo, estendendo, gerando sem dúvida controvérsias que têm a ver com os próprios limites da intervenção escolar, a partir dos quais se considera que a escola não deveria ultrapassar esses limites porque entra numa esfera que não faz parte do seu mandato, do mandato dos professores, que não faz parte da missão da escola. Portanto, é uma controvérsia a esse nível. Depois também controvérsias internas à própria classe docente, que considera que há limites para a sua própria intervenção e que
não obstante a importância de se aproximar dos estudantes e dos seus problemas e das suas vulnerabilidades, há um limite que não deveria ser ultrapassado, que é quando a escola entra no domínio do cuidado, e portanto essa ideia das políticas do care, muitos professores consideram que não deveriam fazer parte das atribuições da escola e do seu mandato profissional, etc. E portanto há aqui várias controvérsias que têm a ver com esta entrada em força da ideia de vulnerabilidade e de seres vulneráveis na escola e da necessidade de a escola procurar prevenir, sinalizar, intervir, reparar, proteger e garantir permanentemente um conjunto de condições para que todos possam estar incluídos, não é? Um terceiro elemento da transformação tem a ver com esta ideia de que a vulnerabilidade, os seres vulneráveis na escola, são cada vez mais governados a partir de uma lógica do projeto, e essa lógica do projeto é feita cada vez mais mobilizando instrumentos e ferramentas, digamos, industriais, que visam fazer com que a inclusão seja feita na base de um aparato cada vez mais sofisticado de atuação que em base numa lógica da eficácia, quer dizer, não basta à escola formalmente dizer que é uma escola inclusiva, a escola é cada vez mais pressionada a apresentar provas de inclusão e, portanto, para essa exigência de que a escola apresente provas que é inclusiva, levam à fabricação de um conjunto de instrumentos que se enquadram nesta lógica da eficácia. E é por isso que vemos multiplicar-se a lógica do projeto educativo, de um conjunto de programas de intervenção e de atuação em meio escolar que procurem reparar situações de risco e ou de perigo, prevenir situações de vulnerabilidade, de um alerta permanente, quer dizer, de uma injunção para que os professores desenvolvam uma espécie de alerta permanente, e, ao mesmo tempo, de um conjunto de dispositivos, de gabinetes, que vão tornando cada vez mais complexa a atuação da escola, da necessidade de fazer a inclusão e de coordenar a ação dentro dessa inclusão na base de um conjunto de profissionais que vão muito para além dos professores e, portanto, aí entramos num campo em que a escola hoje, e sobretudo esta ideia de escola inclusiva, é uma escola para onde estão, além dos professores, os assistentes sociais, os psicólogos, os animadores socioculturais, os mediadores das comunidades, professores de ensino especial, educadores, enfim, todo um conjunto de atores que entram para dentro da escola e que vão entrando nestes novos dispositivos de intervenção. Também os instrumentos e as ferramentas, como referia, sofrem estas metamorfoses, como de acordo com a imagem que eu estou aqui a passar, com o próprio modo como instrumentos de medida, o caso do Excel, do SPSS, etc., são instrumentos e programas informáticos que vão também entrando e se vão tornando cada vez mais familiares para os professores quanto à necessidade de olharem para os problemas educativos e trabalharem esses problemas educativos na base desta lógica de medida. A medida da eficácia, da intervenção no combate ao abandono escolar, no combate ao insucesso escolar, no combate à indisciplina, a um conjunto de múltiplos comportamentos de risco ou de perigo que exijam uma intervenção
E, portanto, essa visibilização dos problemas educativos como problemas públicos é uma visibilização que exige cada vez mais que eles sejam depois tratados e concebidos a partir de uma lógica da intervenção eficaz, ou desta inclusão eficaz. No entanto, embora tenhamos esta escola inclusiva que, em nome da eficácia, transforma as formas de atuação, transportando para dentro dela um conjunto de ferramentas e dispositivos de natureza industrial, temos nos bastidores dessa eficácia industrial um conjunto de outras formas e esferas de atuação que vão para além dessa lógica industrial. E é aí, nessa perspectiva, que eu designo a eficácia dos arranjos. Quer dizer, os arranjos escapam, digamos assim, à esfera da justiça, este primeiro ato da justiça que exige uma formalização, exige que o problema seja formalizado do ponto de vista público. Aqui, a lógica e a eficácia dos arranjos está num domínio que escapa, de alguma forma, a essa obrigação, a essa exigência de formalização, porque estamos aqui num campo em que, nas pequenas situações e nas pequenas interações da vida cotidiana escolar, face aos problemas e à imprevisibilidade dos problemas e das situações que acontecem nesse dia-a-dia escolar, professores e outros profissionais têm a necessidade de arranjar, quer dizer, de não entrar numa lógica da formalização dos problemas com que se deparam, mas procurar resolver ou mitigar esses problemas sem os formalizar. E, portanto, a questão dos arranjos é uma questão fundamental, relativamente invisível, porque ela não se encontra contemplada nos tais projetos, planos de intervenção formais, mas faz parte das rotinas diárias em que os profissionais procuram, digamos, apagar fogos, no sentido metafórico do termo, apagar pequenas hemorragias, pequenas arritmias que acontecem cotidianamente e que os profissionais julgam que, dessa forma, arranjando a situação, evitam um mal maior. E o mal maior significaria tornar visível aquele problema situacional, não é? Dentro destes arranjos e da eficácia dos arranjos que estão bastante nos bastidores dos planos formais de inclusão, nós encontramos aqui deslocações que os profissionais fazem entre a esfera pública e a esfera íntima, ou as deslocações que fazem da esfera pública, da instituição, do dispositivo formal de intervenção, até à intimidade das crianças e dos jovens, estudantes, mas também das suas famílias, e no sentido inverso, justamente, da deslocação dessa intimidade para os problemas públicos. Então aqui nós entramos, nestes bastidores da inclusão, entramos em deslocações sensíveis que os profissionais fazem entre os problemas íntimos e os problemas públicos. As frases que se encontram aqui projetadas são frases que foram extraídas de diálogos entre professores em reuniões de conselho de turma, no final de cada período em que os professores se reúnem para atribuir as classificações, mas estas reuniões estão longe de ser reuniões onde meramente se atribuem classificações. E, portanto, estes diálogos que aqui se encontram são exemplificativos do modo como nessas reuniões, que são reuniões formais, os professores demonstram um conhecimento muito aprofundado das situações íntimas e dos problemas íntimos que afetam os seus alunos. E dentro dessas situações
íntimas que os afetam, muitas vezes essa entrada na intimidade, essa entrada na subjetividade, fá-los ou tem como intuito agir de uma forma a seduzir e envolver alunos que se encontram numa situação de vulnerabilidade e que só a partir dessa entrada na sua intimidade é possível, de alguma forma, conhecer melhor os problemas que os afetam para assim os manter incluídos. Eu teria aqui vários exemplos relacionados com este assunto, mas não terei tempo para já de os referir, mas que são exemplos que se situam aqui nesta atuação que vai entre o domínio público e o domínio íntimo e portanto, que contestam claramente uma ideia da frieza ou da hierarquização das relações na escola, de relações verticais, hierarquizadas, e que levam a uma necessidade de entrar noutros, de entrar de outras formas na subjetividade dos alunos que se encontram muitas vezes em situações de vida pessoal e familiar bastante fragilizadas. Mas entrando num segundo ato, que é o ato da compaixão, e nós temos aqui esta segunda figura da intervenção social escolar, que é quando as situações de grande vulnerabilidade em que muitos estudantes se encontram, vulnerabilidades que não são apenas, não se reduzem estritamente à esfera dos problemas de insucesso escolar, de indisciplinas ou de violências, mas situações em que essas vulnerabilidades resultam de problemas familiares, de situações de risco ou de perigo complicadas. Então, nós estamos aqui num momento em que, de facto, em muitas situações, os profissionais da escola colonizam verdadeiramente a intimidade dessas crianças e desses jovens para poder, porque as situações que os afetam são de tal forma moralmente interpelantes que levam a uma espécie de envolvimento por compaixão com esses alunos. Queria só mostrar aqui este pequeno exemplo, que é do modo como muitas vezes os professores materializam este envolvimento compassivo, como é o caso de pagar material escolar e visitas de estudo aos alunos, de oferecer bens materiais para minimizar as suas dificuldades, para estar disponível mesmo de fora da hora de trabalho para ouvir ou aconselhar, para ir buscar literalmente alunos a casa, quando isso seria uma competência da escola segura, justamente para que os alunos não possam abandonar, enfim, evitar o abandono escolar. Enfim, no fundo estamos aqui num campo que eu designo da compaixão, porque que é uma forma que, perante uma situação de extrema vulnerabilidade, os profissionais consideram que só desta forma se torna possível evitar que uma hemorragia maior aconteça. E a hemorragia maior significa abandonar precocemente a escola ou entrar numa situação mais problemática. Sei que já me encontro com o meu tempo bastante condicionado, queria então, de uma forma muito rápida, referir este terceiro ato, esta terceira figura da intervenção, que é a cólera, que é quando nem a esfera da intervenção pública, nem a esfera da intervenção compassiva resultam, e aqui entramos numa situação em que os próprios professores se sentem altamente vulnerabilizados, com dificuldade de agir perante a avalanche e a complexidade dos problemas que os seus alunos trazem para dentro da escola e das famílias também, e portanto
se por um lado a questão da justiça e a questão da compaixão pode, de alguma forma, mitigar um desencantamento com a inclusão por parte destes professores que estão na linha da frente de territórios difíceis. Por outro lado, a avalanche de problemas com que se confrontam no cotidiano faz com que muitas vezes nem a justiça nem a compaixão funcionem como mecanismos capazes de prevenir o desencantamento e os dissabores que a inclusão provoca nesses mesmos profissionais. Aqui estamos muito concretamente num campo onde o que gera a cólera são situações, sobretudo, vividas pelos professores em sala de aula e em situações problemáticas de indisciplina. Por fim, um quarto ato, que é o do ressentimento, que é justamente quando esta cólera, esta raiva motivada pelas dificuldades, pelo cansaço profissional, pela saturação profissional, pelo sofrimento profissional associado às dificuldades da inclusão, entramos num campo em que alguns profissionais começam a resvalar para uma lógica do ressentimento. E essa lógica do ressentimento está do lado em que muitos professores consideram que realizam um trabalho sujo, um trabalho que justamente vai para além daquilo que seria a sua missão e o seu mandato profissional, e que esse mesmo trabalho sujo é um trabalho pouco reconhecido ou não reconhecido ou bastante invisível, não é? E aqui nós temos professores que pedem pura e simplesmente para sair destes dispositivos de inclusão, destes projetos de inclusão, procurando, digamos, territórios educativos menos conturbados, ou situações em que este ressentimento dos professores leva-nos justamente a pôr em causa a inclusão escolar. Enfim, termino para já por aqui esta minha intervenção inicial. Peço desculpa porque já ultrapassei um pouco o tempo, várias coisas ficaram por dizer e alguns diapositivos também por abordar, mas talvez no debate possamos eventualmente voltar a eles. Muito obrigado, Bruno, pela tua apresentação claríssima e particularmente interessante. Enfim, seguia-se então de seguida a fase que é comum nestes seminários de debate, em que convidava cada um dos presentes, conforme a sua curiosidade e a sua vontade, em escreverem-se para eventuais perguntas. Há aqui desde já alguém inscrito, Ana Paula Gil, eu próprio tenho também enfim, várias perguntas até e algumas curiosidades, mas para não ser eu a monopolizar a sessão, e se calhar depois, enfim, acumulando com as da Ana Paula Gil mais uma ou duas da minha lavra também, desde logo, começava por passar a palavra à Ana Paula para colocar a sua questão. Obrigada. Antes de mais, Bruno, gostaria de dar os parabéns nesta visita guiada e começaria por colocar duas questões. Uma diz respeito à etnografia colaborativa que tiveste a oportunidade de dizer, que com os atores houve uma coprodução do Diário de Campo. Gostava de perceber como é que foi feita essa negociação com os atores quando estamos perante um campo recheado de, como vimos, de sentimentos, de emoções. Outra questão também que gostaria de colocar diz respeito ao conceito de vulnerabilidade e o gráfico que foi apresentado. Fiquei na dúvida se a pesquisa que foi feita apenas no campo da educação ou no campo de uma forma geral, científica. E isto porquê?
fazendo o paralelo com a área do envelhecimento e das políticas em torno da velhice, a questão da vulnerabilidade também é um conceito que surge muito associado à fragilidade física e mental e, obviamente, à questão da ética do cuidar, que tu também tiveste oportunidade, e até que ponto é que nós estamos perante um conceito plural e não exclusivo do campo da educação. E, finalmente, uma outra questão. Por um lado, senti que há uma crítica da tua parte relativamente ao conceito, não é? À apropriação da vulnerabilidade, mas, por outro lado, também há uma assunção deste conceito, não é? Da tua parte. E gostaria de saber se os territórios vulneráveis há alguma conceptualização por trás, de modo precisamente à questão da medida, da instrumentalidade e para medir eficácia, ou se tu partiste de um quadro conceptual diferente para tratar e explorar a questão da vulnerabilidade. Muito obrigado, Ana Paula. Enfim, há aqui também mais uma questão do nosso colega Matos Rodrigues de lado, que foi acrescentada ao chat. Podemos, porventura, guardá-la para um pouco mais tarde, uma vez que, enfim, trata desde já questões mais substantivas relacionadas, enfim, potencialmente relacionadas com as conclusões do Bruno. Eu aproveitava a deixa da Ana Paula em relação, enfim, tinha aqui anotado coisas parecidas também, sobretudo em relação à etnografia e ao papel da etnografia nesta pesquisa e mais especificamente a tal etnografia colaborativa. Enfim, independentemente de outras perguntas mais específicas que gostava eventualmente de vir a pôr um pouco mais adiante, pedia só ao Bruno, se fosse possível, sem prejuízo aqui das respostas à Ana Paula, que as aproveitasse também, insisto, caso seja possível, falar um pouco do enquadramento mais geral do projeto, em que, enfim, estas conclusões, por assim dizer, se inserem, enfim, designadamente no que se reporta à forma, ao caminho que te trouxe até aqui, desde logo, mas também aos objetivos do projeto. E depois, enfim, existia também enfim, na questão da Ana Paula, a respeito da posição relativa da etnografia no âmbito desse projeto e dos desafios deste tipo de metodologia no âmbito da pesquisa sociológica. Enfim, era isto. Posso responder já, talvez, não? Talvez. Já são Sim. muitas perguntas, independentemente de outras que surjam e de uma que está aqui já feita de lado, acho que se calhar era melhor. Sim. Começava pelo fim, pelo enquadramento geral do projeto que referiste agora, Frederico, e que, de facto, eu mencionei como ponto de partida para esta minha participação hoje o meu projeto de pós-doutoramento, mas na verdade, o ponto de partida do próprio projeto pós-doutoramento tem um conjunto de caminhos anteriores. Entre 2010 e 2015, eu tive a oportunidade de assumir uma função que era a função de consultor externo das escolas TAPE. E, portanto, estamos a falar de um período em que o programa TAPE, portanto, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que tinha nascido em 1996, entretanto foi reabilitado por volta de 2007, 2008, e a partir de 2008, 2009, há uma segunda edição do programa TAPE. E, portanto, esta oportunidade de ter sido consultor externo de escolas TAPE na região do Alentejo, entre 2010 e 2015, permitiu-me justamente entender as metamorfoses que a inclusão escolar estava a ter com essa nova reedição de um programa prioritário. Entre as quais esta questão do projeto, da construção do projeto educativo TAPE, da necessidade de criar metas, porque as metas transformam completamente a intervenção, não é?
o modo como muitos professores nas escolas, a partir do momento em que a escola começou a recolher dados sobre o seu próprio abandono escolar, convertendo-os em estatísticas, do insucesso, etc., os próprios professores alteraram profundamente a sua visão do território onde lecionavam. Portanto, esse foi foi uma experiência, não direi profissional, porque a figura do consultor não era uma função profissional, mas foi uma experiência muito útil para me dar pistas e indícios para construir este projeto. Ponto de partida, de alguma forma, portanto, e um pretexto para arrancar com esta pesquisa também. Porque as próprias reuniões que eu tinha nas escolas, e portanto os bastidores dessas reuniões, que às vezes são mais importantes do que as reuniões, começo a colher testemunhos sobre professores que compravam desparasitante para os piolhos aos alunos, porque os pais não tinham condições de comprar esse desparasitante, e portanto a dada altura isso tornava-se um problema de escola em que só 1 ou 2 alunos não conseguia controlar os piolhos, não é? E portanto professores que se reuniam para comprar o quitoso, ou passa publicidade à marca, comprar e lavar a própria cabeça dos estudantes na escola. Casos em que os professores desinfetavam unhas encravadas dos pés dos alunos, porque em casa isso não era possível. E, portanto, tudo isso foram indícios de pesquisa que se foram avolumando e que me ajudaram muito. A par, depois também de um outro projeto em que participei, que foi coordenado pelo João Teixeira Lopes, da Universidade do Porto, que era um projeto que depois deu origem a um livro publicado pela Afrontamento, que se chama Escolas Singulares, e em que entramos também nas escolas TAPE e na entrada dos assistentes sociais e dos animadores socioculturais nas escolas TAPE. E aí nós encontrávamos nos assistentes sociais, por exemplo, e nos animadores, a ideia de que eles distinguiam-se da atuação dos professores pela sua capacidade de entrar na subjetividade das famílias, de entrar, de envolvê-los para a escola a partir de um trabalho na subjetividade. E isso foi um enigma também que me levou a pensar em que medida é que os professores estariam assim tão afastados dessa lógica, e portanto comecei a recolher pistas que me levaram, como hoje apresentei aqui, a perceber que os professores muitas vezes desempenham um trabalho que é próximo em alguma medida de um assistente social e às vezes de um animador. Enfim, foi um pouco esse o caminho que me trouxe até este projeto. Depois, do ponto de vista metodológico, e aqui hoje eu propositadamente circunscrevi a minha comunicação aos relatos de professores, porque a pesquisa depois alarga-se para os relatos, testemunhos, trabalho de campo, dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos animadores socioculturais, etc., desses outros profissionais do social, que eu não trouxe hoje aqui para este encontro, mas em que a necessidade da etnografia colaborativa, ou da ideia de coprodução de um diário de campo, teve a ver justamente com as limitações de entrada no campo, no terreno. Limitações que têm a ver com a observação de reuniões da CPCJ, por exemplo, ou as dificuldades de entrar nas reuniões de assistentes sociais da CPCJ com famílias. E, portanto, essas dificuldades que às vezes nem sequer se prendiam com o obstáculo das pessoas, mas se prendem com as questões de ética, que são hoje cada vez mais uma dificuldade para o nosso trabalho de campo, não é? Quer dizer, há todo um conjunto de procedimentos e diligências do ponto de vista ético que acabam muitas vezes por enfraquecer a nossa própria pesquisa sociológica. Então, eu comecei com um trabalho muito se quisermos, de uma amostra por conveniência,
com um conjunto de profissionais do social, e esse envolvimento dos profissionais na minha pesquisa fê-los tornar-se eles próprios uma espécie de etnógrafos, porque eles sabem perfeitamente o que a pesquisa é, sabem perfeitamente o que é um diário de campo. Portanto, isso não é um exclusivo dos cientistas sociais ou dos investigadores ou dos académicos. Os professores produzem diários de campo extraordinários, e, portanto, aquilo que num primeiro momento foi uma estratégia que eu encontrei para tornar mais fácil a minha entrada no campo e, sobretudo, em campos em que me era difícil observar in loco, tornou-se, ao mesmo tempo, depois, em termos de retribuição, muito rico os testemunhos e os relatos das situações. Porque a mim o que me interessava, sobretudo, é que a partir de um conjunto de aspectos, de dimensões, que os profissionais relatassem situações. Não é? E aí, independentemente de ser escola tape ou não tape, o que me interessa é a situação em si, não é? E o modo como, perante aquela situação, que é uma situação sensível, que é uma situação dilemática do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, como é que aquele profissional narra a situação, descreve a situação, como é que se envolveu nessa situação. Quanto à questão da vulnerabilidade, de facto, como a Ana Paula disse e bem, por um lado é um conceito que exigiria uma problematização, porque não há hoje, arriscaria dizer que não há hoje um trabalho académico em ciências sociais ou da educação que entre nestas esferas, nestes domínios do social, que não tenha, que não aborde a questão da vulnerabilidade, muitas vezes sem conceptualizar, não é? E, portanto, eu penso que é um conceito e uma categoria que entrou de tal forma no léxico e na gramática dos cientistas sociais, dos políticos e dos fazedores de políticas públicas, que a dada altura torna-se a tal categoria que eu subtilmente critiquei como se fosse uma categoria totalizante, não é? Que absorve tudo no seu interior, mas que ao mesmo tempo é um interior muito nebuloso, muito difícil de identificar. Mas ao mesmo tempo, de facto, aproprio-me dessa categoria no sentido em que verifico que a maneira como as escolas estão a fabricar os dispositivos de intervenção, os projetos educativos, o modo como os profissionais como eles se referem e abordam os problemas, é cada vez mais com base nesta ideia de vulnerabilidade e de seres vulneráveis, que abarca justamente desde o que até aos anos 90 era o que seria um aluno vulnerável, seria aquele que, do ponto de vista da classe social, mas que a partir do momento em que o conceito de vulnerabilidade é uma esponja que vai absorvendo muitas coisas, então, de repente, nós entramos desde os problemas motores e dos problemas cognitivos até às situações das anorexias e dos problemas. Portanto, cabe nessa categoria uma infinidade de coisas, porque justamente é com base nessa ideia de vulnerabilidade que os profissionais hoje tendem a atuar cada vez mais. Obrigado, Bruno. Há aqui mais 2 inscrições. Entretanto, o colega Fernando Matos Rodrigues tinha começado por deixar por escrito um comentário, mas creio que, entretanto, que pediu para intervir e passava-lhe desde já a palavra para depois passar também à Ana, que se inscreveu, entretanto, à Ana Ferreira. Obrigado, Fernando. Obrigado, eu.
Eu agradeço o facto de poder intervir. Eu sou antropólogo, trabalho na cidade de Porto há mais ou menos 30 anos, com as comunidades das ilhas e bairros operários e populares, e não tenho essa visão que o Bruno Dionísio apresentou, com todo o respeito do trabalho, não está em causa o trabalho que fez, mas aquilo que nós temos assistido no laboratório Icosic Minho é exatamente o contrário, quer dizer, há uma grande apatia por parte das escolas. Nós temos alunos que vivem em ilhas, que frequentam a escola de Cerco, que frequentam o agrupamento TAPE, do Alexandre Herculano, do Rodrigues de Freitas, a antiga escola de Miragaia, que já encerrou praticamente, e digo que a situação, quer dos animadores ditos sociais ou culturais, quer de alguns assistentes sociais, quer a nível dos professores, reina a apatia total, o desnorte, os alunos estão totalmente desapoiados. Nós acompanhamos alunos que faziam lembrar os expostos do século XIX, na cidade de Porto, perfeitamente abandonados pelas instituições. O caso, por exemplo, do Colégio de Campanhã, que é uma vergonha o que se passa, um colégio que é financiado pelo Estado, onde os alunos passam fome, passam privações, desde a roupa, desde a alimentação, apoio escolar, acompanhamento escolar. O que se passa, por exemplo, no Barão de Nova Sintra, em que no mesmo edifício, que pertence à Misericórdia do Porto, no mesmo edifício temos uma residência universitária de luxo para alunos que pagam, e pagam muito, não é? Não pagam assim tão pouco, é uma elite que ali está, e do outro lado temos exatamente os alunos institucionalizados, sem os tutores acompanharem os alunos como deve ser. O que se passa na escola TAPE, Alexandre Herculano, mais propriamente na escola de Ramalho Ortigão, na freguesia de Campanhá, que pertence a Alexandre Herculano, é uma vergonha. Os alunos não têm apoio educativo nenhum, nem social. Muitas vezes somos nós, os técnicos do laboratório do FIX Minho, que temos que resolver situações com a coordenadora da Ação Social, a doutora Margarida Mogadouro. Portanto, a realidade que se passa aqui no Porto não tem nada a ver com isso. Quer dizer, existe exatamente um desnorte total. Os professores não conseguem, aquilo que assistimos, isso sim, isso concordo consigo. Há muita estatística, há muito pouca etnografia intensiva, desculpe que eu diga, por parte dos professores, eles não estão habilitados para fazer essa etnografia intensiva de que fala. Nós temos um trabalho de proximidade enorme com estas instituições. Os professores não têm meios, não têm informação, a formação é precária, é burocratizante, é meramente de cosmética para fazerem carreira e passarem os escalões como podem e sofrem. Portanto, a nível dos assistentes sociais não há apoio. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que existem técnicos e especialistas para alunos que têm problemas gravíssimos em termos cognitivos e motores, e nós temos casos de uma colega ou duas para 6 e 7 alunos que praticamente não têm locomoção motora. Eu posso lhe dizer que acompanhei um aluno, eu não vou dizer o nome por uma questão de privacidade, que vive num dos bairros da cidade, no centro da cidade, aí digo o nome, o Daniel Aires, que está praticamente paralisado numa cama, praticamente só comunica com 3 dedos, tem que usar videovigilância, e posso lhe dizer que ele, enquanto pertenceu ao TAPE Rodrigues de Freitas, ele só conseguia ter 10 a 15 minutos de aulas, porque a informática não funcionava e a escola não tinha meios técnicos nem sociais, isto é, a assistente social e a psicóloga, durante um ano, deslocou-se à casa do aluno 2 ou 3 vezes. Eu, como antropólogo do lado, deslocava-me à casa do aluno quase todos os meses ou quase todas as semanas. Portanto, não é essa a realidade. E eu acho que isso é preciso ter um bocadinho mais aquilo que fala o Bourdieu, quer dizer, a observação não deve ser participante, tem que ser participativa, quer dizer, temos que estar mais próximos do problema. Os inquéritos são muito interessantes. Eu, como antropólogo, tenho muitas dúvidas destes trabalhos formatados à distância por estatísticas que são feitas por professores que estão saturadíssimos e que respondem de forma mecânica
e de forma já saturada, mas a realidade, aquilo que assistimos no concreto e na vida real das pessoas é exatamente o caos total. Quer dizer, não há organização nenhuma. As escolas TAPE no Porto não funcionam, não têm e-mails, não têm vigilância, não têm tutorias, não têm professores habilitados, nem técnicos especializados para lidar com alunos em situações de doença cognitiva e motora extremamente complexa. E, portanto, Obrigado. não é isso que vi. Nós não Obrigado. estamos na realidade. Obrigado, Fernando. Enfim, Eu tinha que falar sobre isto porque a situação é muito grave o que se passa no Porto. Não sei o que se passa nos outros países, mas o que se passa no Porto e nestes colégios que são financiados por dinheiro público e que os investigadores, isso sim, deviam fazer trabalho intensivo, etnografia intensiva, questionários, entrevistas às instituições, e o mais grave é que não há nenhum trabalho feito pela academia para explicar o que se passa e, mais do que explicar, denunciar a situação. Obrigado, Fernando. Acho que ficou claro o ponto e o contraditório que anima o debate científico. Eu, se me permito aqui de alguma forma sobrepor-me ou, enfim, cortar a palavra, porque apesar de tudo vamos caminhando também para 1 hora. Sei que tem aqui também a Ana inscrita, agradeci o contributo do colega, do Fernando, mas em todo o caso também para dar a oportunidade ao Bruno para responder pelo menos a estas 2 perguntas. Passava desde já a palavra à Ana, quem naturalmente pedia para ser tão concisa quanto possível. Obrigado. Bem, a concisão não é um dos meus dotes, não é que eu tenha muitos, mas esse de facto não é um deles, mas vou tentar. Bem, começar por agradecer ao Bruno pela apresentação, que foi extraordinariamente interessante em termos de conteúdo, pelo menos para mim, julgo para os restantes presentes, e acho que foi também particularmente conseguida em termos de forma, na forma como foi realizada, e portanto os meus parabéns. A questão que eu gostaria de colocar parte de uma questão conceptual, da forma como tu apresentaste, que parte da forma como apresentaste o teu trabalho a partir destes 4 atos, não é? A justiça, a compaixão, a cólera e o ressentimento. E olhando para estes temas que depois vais explorar, muitos destes sentimentos, nomeadamente a compaixão e o ressentimento, ou a compaixão e a cólera, remetem em certa medida para sentimentos que são contraditórios, como tu saberás. Eu calculo que tu estejas a par do trabalho já antigo que o Merton, por exemplo, desenvolveu em relação a sentimentos ambivalentes, que depois foi desenvolvido pelo Smeltzer, e mais recentemente a Arlie Hochschild desenvolveu um conceito de dissonância emocional que a Ana Roque, que está aqui presente, saberá desenvolver muito melhor do que eu. É um trabalho que é dela e com o qual eu tenho colaborado, e que remete precisamente para esta tensão que pode ser consciente ou inconsciente entre os papéis que são desenhados, entre aquilo que é esperado que nós façamos, e neste caso que os professores façam enquanto profissionais, e todas as outras dimensões que compõem necessariamente os atores sociais e nós enquanto indivíduos. Por um lado, saber se este tipo de conceptualizações, de dissonâncias e de ambivalências fazem sentido na tua pesquisa ou não, se os exploraste ou não, e por outro lado, saber também de que forma é que estas tensões são vividas pelos próprios professores, nomeadamente surgem novas configurações daqueles arranjos não formais de que nos falaste no início, já não virados para os alunos, mas virados para si próprios, para os professores, para o exercício da sua profissão, e de que forma é que também estas tensões, estas dissonâncias, chamemos-lhe assim, têm impactos nas vivências subjetivas da profissão de ser professor, e muitíssimo obrigada novamente. Obrigado também, Ana. Enfim, acrescentava só aqui muito rapidamente também, enfim, algo que vem no sentido dos 2 últimos comentários, que será porventura uma maneira, enfim, de ajudar a resposta, ou de eventualmente, enfim, desempatar também aqui algum contraditório que surgiu, que a minha pergunta estava relacionada, enfim, com procurar saber em que medida é que estas preocupações de que o Bruno foi aqui veículo, digamos assim, ou que o Bruno conseguiu objetivar ao nível da escola, vão tendo ou não expressão organizada
explícita ao nível das posições individuais e coletivas dos próprios professores, isto para além dos desabafos enfim, que o Bruno foi registando através da tal etnografia colaborativa, mas pronto, era no fundo isto. Talvez possa ajudar aqui também um pouco a abreviar o debate, se é que pode, procurar perceber, enfim, isto de facto está objetivado, estes termos, é extraordinária a forma como o Bruno consegue fazê-lo, mas procurar perceber também de que forma é que os professores estão ou não organizados desde já em torno destas temáticas, ou sem estarem organizados, têm discursos articulados sobre esta intrusão, digamos assim, na sua missão original. Enfim, se é que me fiz entender. Obrigado. Sim, obrigado. Começava aqui pela Ana, e ainda bem que a Ana fez este comentário, porque a minha comunicação hoje pode ter levado a pensar que há aqui uma espécie de linearidade da justiça ao ressentimento, não é? Quer dizer, dos professores que teriam passado, à medida que a inclusão se foi tornando cada vez mais complexa e os terrenos mais duros, até um pouco na linha do que o Fernando, do testemunho que o Fernando agora referia, não é? A dureza do terreno, poderia aqui existir uma espécie de biografias que foram inicialmente forjadas numa ideia da justiça e da inclusão, e que depois, à medida que a dureza das rotinas profissionais vai acontecendo, os professores entram numa lógica da compaixão, ou depois numa lógica da cólera e do ressentimento, não é? Isso é um aspecto que me interessa muito pesquisar no futuro, que é o modo como alguns professores, e portanto aí entrar numa entrevista mais biográfica, se quisermos, o modo como alguns professores se foram desencantando com a profissão, e que inicialmente eram professores que orientavam, digamos assim, a sua missão em prol da ideia da justiça escolar, da promoção da justiça, da inclusão, etc. E que, à medida que o cansaço, a fadiga e o sofrimento profissional se foram agravando, eles entram numa lógica da cólera, da zanga e do ressentimento. Inclusive contestando a própria inclusão escolar e com um discurso, muitas vezes, poderíamos dizer, um discurso populista hoje, que são professores muito cansados, e eu já tenho alguns testemunhos recolhidos, inclusive em entrevistas, professores que começam a contestar, mas porquê é que o trabalho infantil será assim tão mau? Faz sentido manter todos na escola? Em que medida é que a escolaridade obrigatória até aos 18 anos faz ou não faz sentido para todos? De que forma é que o trabalho infantil é censurável? Entendem? Portanto, há aqui um conjunto de fantasmas do passado que nós, até como cientistas sociais, muitas vezes tivemos a responsabilidade de os invisibilizar, julgando que eles teriam desaparecido. Quer dizer, nós julgamos que é pacífico que todos os professores consideram que o trabalho infantil é uma coisa má, e eu não tenho assim tanta certeza que isso seja assim. Nós damos muitas vezes como assumido que os professores aceitam a escolaridade obrigatória até aos 18 anos para todos. E isso não acontece. Nós temos que ir à procura porque justamente como se tornou tabu, os professores têm muita dificuldade em falar sobre isso. E, portanto, há aqui uma classe, ou franjas de uma classe docente desencantada e ressentida com a profissão, que começa a utilizar um discurso, que é o discurso de voltar, se calhar, fomos longe demais no espírito da inclusão. Se calhar, há limites para a inclusão. Se calhar, percebem? Portanto, isso é um aspecto que me interessa e que, de facto, pode acontecer aqui uma espécie de trajetória linear, biográfica, da justiça até ao ressentimento. Mas depois,
os dados que eu tenho, o que interessam é mais sobretudo ao nível do modo como, nas situações concretas da vida cotidiana escolar, estes vários atos se compõem e convivem e coabitam. Ou seja, há uma coabitação da esfera da justiça com a esfera da compaixão, com a esfera da cólera, com a esfera do ressentimento. E isso é que torna as rotinas escolares bastante ricas. E, portanto, eu entendo o que o Fernando há pouco dizia, o seu desabafo e a sua... mas não consigo, digamos, empacotar isto na ideia de um caos total. Não é? Não existe aqui propriamente um caos total, mas de facto existem rotinas hoje que por via da delicadeza e do melindre e da complexidade dos problemas, fazem com que a intervenção dos profissionais, desde os professores aos profissionais do social, seja uma intervenção completamente hibridizada e fragmentada. E, portanto, não só hibridizada e fragmentada do ponto de vista das competências profissionais que eles julgam que têm ou não têm para atuar, como do ponto de vista da composição sentimental que a sensibilidade dos problemas gera. E, portanto, essa composição sentimental é uma composição que, numa mesma situação, pode ir da cólera e do ressentimento à compaixão, enfim. Entendem? Portanto, esse é um lado muito, muito interessante, não é? Que é não encerrar a ideia nem do caos total, nem do não caos, mas sim assumir, de facto, que se tratam de rotinas complexas em que muitas vezes os professores abstêm-se de intervir fechando os olhos às situações, não por insensibilidade ou indiferença aos problemas, mas por uma necessidade cirúrgica e urgente de se protegerem do ponto de vista emocional. E aqui eu quase que entraria na noção clássica de Simmel da atitude blasé, não é? Como uma espécie de carapaça que os professores têm necessidade de vestir, ainda que temporariamente, para se proteger da complexidade emocional de alguns problemas com que se deparam. E aí o fechar os olhos ou deixar os olhos entreabertos é uma forma de evitar a intervenção. Porque eles sabem que se explorarem aquele assunto vão ter que intervir e eles sentem que do ponto de vista emocional pode não ser fácil. Então, muitas vezes é uma questão de proteção também e não propriamente uma indiferença, não é? Bruno, ia só lembrar, eu fiz o que há ainda uma questão pendurada de alguma maneira, se é que há, mas ia só lembrar de facto que estamos em cima da hora e para cumprir o desafio que ambos nos pusemos de fechar a sessão nos tais 60 minutos, eu queria só lembrar disso e pedir-te, se for caso disso ainda, no tempo que te sobra, para poderes também tu próprio ser tão sucinto quanto possível. Não, eu já penso que para cumprirmos justamente com o calendário, penso que... Enfim, então, assim sendo, eu voltava a agradecer mais uma vez ao Bruno pelo seu entusiasmo, pelo entusiasmo com que, enfim, decidiu participar nesta iniciativa. Agradecer-lhe também a apresentação, agradecer-lhe também a partilha do texto que pôs a circular, que eu, na parte que me toca, gostei mesmo muito de ler, com várias ideias desafiantes. Agradecer aos presentes também e deixava só aqui o registro de que, tratando-se como se trata esta sessão da última deste segundo ciclo, já para a semana começará um novo ciclo, aquele que será o terceiro, e ainda hoje, à tarde, julgo, será divulgado o programa para as próximas 6 sessões. É isto. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes. Frederico, obrigado a todos.